a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Vamos ver se nós trabalhamos, Senhor, amém? Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar,
nas mãos do Senhor e a seguir já estará com a palavra. Pai Celeste, nós te agradecemos por esse banquete espiritual que o teu Santo Espírito está usando a tua igreja para que te ofereçamos. Agora, Pai, te agradecemos pela oferta e dízimos que foram entregues na tua casa. Abençoa os ofertantes, os dizimistas, e que em tudo possamos ver o Senhor trabalhando em nossas vidas. Agora que está o teu servo Raimundo Cardoso, que é o porta-voz da tua palavra, usa-o para a tua glória, edificação do teu povo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Glórias a Deus. Estamos alegres, pois o Senhor, Ele fez grandes coisas por nós. Aproveitando que estamos de pé, eu quero convidar os irmãos para nós fazermos a leitura da palavra de Deus em João capítulo 5, a partir do verso 1. Vamos ler aqui poucos versículos. Louvado e santo é o Senhor dos exércitos. Glórias a Deus. Nós vamos ler do 1 até o 4. Glórias a Deus. Amém? Todos acharam? Amém. Aleluia. Então diz assim: passando estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto a Portas das Oliveiras, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que descesse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Amém? Amém. Glórias a Deus. Podeis assentar. Antes de começar a falar algo aqui na palavra, eu me sinto muito alegre de estar aqui de novo. Eu posso dizer que é minha casa, porque foi neste ministério que eu nasci, ainda lá no estado da Bahia, quase 40 anos atrás. Aleluia. Na época que ainda estava sob a direção do pastor Maximino, quando eu me converti aos 16 anos de idade, 16 para 17 anos. O Senhor me chamou para esta obra e ficamos adorando e servindo ao Senhor todos esses tempos. É muito bom servir ao Senhor. Aleluia. Adorar, porque as minhas de origem é aqui, e voltar aqui é ter a alegria de poder comungar com os irmãos, participando desta bênção do Senhor, porque no reino de Deus não há divisão. Eu ouvi bem o pastor Reinaldo falar de alguém que disse que no meu céu não pode entrar, parece que foi algo assim, não foi? Pois é, não existe 2 céus. O céu é um só, e é para todos nós. Claro, para aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Esse tem direito à moradia celestial no céu. Do contrário, não vai não. Crente birrento, reixoso, cheio de mágoa, de ira, de ódio, de contendas, de divisão, pode ter a certeza que no céu não vai entrar não. Lá não é lugar. Primeiro, ele tem que deixar todas as capas aqui, deixar tudo, todas as impurezas, as imperfeições, tem que deixar tudo aqui, para depois poder usar do reino dos céus.
Agradeço aqui ao pastor Gênesis pelo convite, né, seu corpo de obreiro. Não vou citar nomes porque os obreiros eu sei que é muitos, e eu vou esquecer o nome de alguém, assim, o pastor não falou o meu nome. Mas eu estou, através do pastor Gênesis e todo o corpo de obreiro, agradecendo grandemente por este convite. Estou muito feliz, meu coração está radiante, as minhas pernas estão tremendo, mas não é tanto de medo, é de alegria. Claro que medo tem um pouquinho só assim, porque eu vi o pastor falando, o nosso pregador, eu pregador, misericórdia. Falo pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus que existe sobre a minha vida, e que eu ainda consigo falar das grandezas e das maravilhas de Jesus. Do contrário, não conseguiria falar nada. Mas, irmãos, nesse texto aqui que nós lemos esses poucos versículos, e eu já ouvindo a palavra ao entrar naquelas portas ali, falando sobre obediência. Parece que nós havia combinado algo de obediência, porque nesse texto que nós estamos falando, está falando de obediência. Aliás, a Bíblia toda ela fala sobre obediência, fala em obedecer, em cumprir, em guardar. Toda a Bíblia fala sobre obediência. E sem obediência, nós não conseguiríamos nada. O ministro Geraldo também, eu não posso esquecer de agradecer este homem de Deus que está comigo, vou dizer a vocês, há 37 anos. Eu me lembro num culto lá no pé do morro, na Bahia. Ele estava lá no cantinho, lá a gente chama de terreiro. Quintal da casa lá a gente chama de terreiro, né? Estava lá no terreiro, lá no cantinho do terreiro, todo quietinho lá, separado. Eu cheguei nele e falei, rapaz, você não quer aceitar Jesus hoje não? Ele falou, eu quero. Aí fui lá, como dizia o pastor Pedro, aceitou Jesus. Estamos aí nessa caminhada até hoje, fazendo a obra do Senhor. Trabalhamos, nós estamos numa missão há quase 7 anos, aí num tempo aí de 6 a 7 anos, né? Que nós estamos trabalhando juntos, campanha, culto nos lares, já passamos em alguns lugares como cidade de Suzano, cidade de Tiradentes, em Mudas Artes, tivemos lá perto, lá fazendo campanha, Vale Velho, muitos lugares, trabalhando e Deus fazendo a sua obra. Criamos um projeto intitulado por Missão e Evangelização. Foi quando nós criamos esse projeto que o inimigo começou a se mexer. Porque fazer a obra, ganhar alma, não é fácil. E quando você começa povoar o céu e esvaziar o inferno, o diabo ele vai se levantar com toda força e ira para de alguma forma tentar nos parar, nos barrar, impedir de prosseguir e fazer a obra do Senhor. Mas, irmãos, quem recebeu algo grandioso da parte de Deus não pode parar. Eu quero dizer a você que eu estou vivo por causa da misericórdia de Deus. 6 anos de idade, eu fui acometido de uma doença que, sabe a agonia da morte? Eu não sei se os irmãos se recordam antigamente, quando a pessoa morria, lembra que ele colocava a vela na mão, para não morrer sem luz? Pelo menos lá na minha terra, na Bahia, tinha isso. A pessoa podia morrer, você tinha uma vela e colocava na mão da pessoa que estava morrendo. Poderia ser adulto ou criança, e colocar uma vela na mão. E chegaram a colocar essa vela na minha mão, imaginando que eu iria morrer. Mas eles não sabiam do projeto de Deus para comigo. Já fui afogado dentro de um tanque de água. Tanque, não era tanque desse que a gente faz de cinema, não, era no chão, chama de açude, de fonte. Nadando lá com um bocado de colegas. E um primo com maldade me pegou e ficou me afogando lá de baixo. Eu fiquei lá afogando lá, quase correndo mesmo. E Deus concedeu a graça que de lá consegui sair.
me deu uma inspiração, né? Coloquei os pés, cheguei até o fundo, eu senti o fundo daquele tanque. E eu consegui dar um impulso e subir e sair jogando água para tudo que era lado, a barriga cheia d'água, mas consegui sair. E hoje eu estou aqui, pela misericórdia de Deus. E os milagres de Deus na minha vida não param por aí. Vocês que viram, mesmo com dificuldade, eu fazendo a leitura da Bíblia, eu apenas tenho de escolaridade 6 meses. Fiz aquele livrinho chamado de ABC, 1900 e antigamente, ou 1900. E eu não me lembro nem a data, acho que era 80 e alguma coisa, que eu fiz aquele ABC, depois de uma cartilhazinha, estudei apenas isso, aprendi a fazer o primeiro nome, e mais nada. A palavra Raimundo, essa eu aprendi. Mas aí, eu estava um dia na igreja, lá, na Zamba, um salãozinho pequeno, estava lá, quando uma jovem de 7 anos, essa jovem, alguns de vocês devem conhecer, que é a irmã Maria Helena, filha da irmã Mundinha. Ela, com os olhos fechados, ela veio andando dentro daquele pequeno salão e pôs o dedo na minha cara e começou a profetizar. E a falar que muito o Senhor iria me usar, que eu iria falar muito da palavra de Deus, que iria me levar em lugar que eu nem imaginava e não conhecia. Uma criança falando nestes termos. Mas eu falei, mas eu não sei ler, não sei falar, como que eu vou pregar? Naquela época eu não acreditei. Mas eu saí daquele culto com o coração queimando, sabe, aquela vontade de abrir a Bíblia, eu segurando. Mas quando eu cheguei em casa, eu abri a minha Bíblia. Saiu de Jeremias capítulo 1, não diga, eu não sei falar. Eu colocarei palavra na tua boca, e aonde eu mandar irá, e o que eu mandar dirá. E daí eu fui começando. Claro que vem, com o passar do tempo, um aperfeiçoamento, um esforço, né? E hoje nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, fazendo a sua obra, né? Fazendo a sua obra. Mas isso é a misericórdia e a graça de Deus que exerce sobre a nossa vida. Porque do contrário, nós não tínhamos condições nem de estar aqui hoje. Talvez eu não tivesse vivo. Também eu era um garoto revoltado. Nasci e me criei revoltado. Bem revoltado. Sabe por quê? Sabe o que eu ouvia ao som dos meus ouvidos? Uma expressão assim: filho criado sem pai, quem educa é o mundo. Filho criado sem pai, quem educa é o mundo. E aí as pessoas queriam bater, porque fui criado sem pai, só com mãe. Mas olha que a minha mãe era uma leoa, uma mulher forte, corajosa, trabalhadora, muito esforçada. Ela, dentro das suas condições e limitações, ela fez todos os esforços para não deixar nos faltar nada. Ela trabalhou sol, chuva, já arrancou touro, roçou de machado, cavou garimpo. Ela fez muitas coisas para nos fazer homens de bem. Mas mesmo assim as pessoas achavam que o mundo tinha que nos educar, mas não era com as lutas do dia a dia, não. É porque eles diziam que a minha mãe não tinha condições de nos educar em função do meu pai ter ido embora. Meu pai, quando separou de minha mãe, ela tinha ficado grávida de 2 meses de mim. Sou filho caçula de 5. Meu pai foi embora e ela ficou grávida. Nem sabia ainda naquela época que estava grávida. E veja o que Deus começou a fazer. Um tio falou para mim assim, para minha mãe assim: olha, esses filhos seus vai crescer, mas vai virar tudo bandido. E você vai acabar na cadeia, falou para minha mãe. Outro disse: dona Chica, minha mãe era Francisca, mas era conhecido como Chica, a senhora não vai aguentar com esse menino, deixa o povo pegar, bater, que é para eles aprenderem. E minha mãe falou lá aquelas palavras fortes que eu não vou usar aqui,
de microfone, respeitando, reverenciando o altar. Mas ali eu fui crescendo, aí eu pus na minha cabeça: filho de Chica, para ganhar respeito, vai ter de matar alguém. Isso eu cresci com esse pensamento, que eu só ia ganhar respeito e admiração no dia que eu matasse alguém. Isso estava fixo, plantado dentro da minha cabeça. E fui crescendo, andei em vários lugares, trabalhei em vários lugares da Bahia, em roça, fazendo as coisas. Quando é um dia o Senhor me chama, e aí eu me converto ao Senhor. Ou seja, em vez de eu matar alguém, eu morri para o mundo, para esses pensamentos, para esse ódio que estava dentro de mim. Morri para tudo isso. E hoje vivo caminhando, pregando o Evangelho e mostrando o caminho da salvação para as pessoas, fazendo a diferença. E aquelas pessoas que olhavam e diziam assim: olha, isso não vai ser nada de prédio, isso quando crescer vai ser terrível, vai ser ruim, ele é muito genioso. Hoje eu chego lá, senhor Raimundo, ou seja, o tratamento é completamente diferente daquela época. E ao contrário, não que eu esteja me exaltando, esse tio meu, que usou essas palavras com minha mãe, alguns dos filhos deles passaram por este problema que ele disse que a gente iria passar. 2 até já morreram, os filhos dele, e meu tio também já morreu. Mas é que as palavras têm poder. Por isso que eu digo, quando a gente deseja o bem para alguém, o bem volta. Se a gente desejar o mal também volta. É assim, nunca deseja o mal para teu próximo, para teu vizinho, para teu parente. Porque quando desejamos o mal vai voltar com toda certeza. Agora, quando desejamos o bem volta. E aí é felicidade certa. Glórias a Deus. Voltando aqui ao texto que nós lemos, nos conta aqui a história, uma história muito interessante. O título diz que é a cura de um paralítico, o título desse texto. E diz que passado estas coisas, ou seja, Jesus já havia feito muitos milagres, prodígios, lá na convenção da mulher samaritana, da mulher samaritana. Então, passando todas essas coisas, aí havia uma festa dos judeus em Jerusalém, Jesus regressava da Galileia para Jerusalém. E aí, quando ele chega em Jerusalém, lá tinha um tanque conhecido como Betesda, o tanque de Betesda, como dizem alguns textos. E ali naquele tanque ficava multidão de gente, enfermos, paralíticos, coxos, pessoas de toda sorte de doença. Eles ficavam ali, esperando por um milagre. Porque a certo tempo, descia ali naquele tanque um anjo e movia aquelas águas. E conforme movia aquelas águas, o primeiro que descesse naquela água, ele ficaria curado de qualquer tipo de doença. E estava lá um homem. O título diz que ele era paralítico, mas dando sequência fala de que ele era enfermo. Talvez essa enfermidade, a enfermidade causou nele a paralisia. Tanto é que ele ficou ali por 38 anos aguardando por um milagre. 38 anos aguardando por um milagre de Deus. E ele estava ali deitado naquela cama. Jesus chega, o tanque de Betesda, e vê aquele homem ali. Sabia que há muito tempo ele estava ali, pois Jesus, ele é onisciente. Então tudo ele sabe, tudo ele conhece, Ele sabe de tudo.
antes que a gente pense ou imagina, Jesus já sabe os nossos propósitos, os nossos pensamentos. Jesus conhece tudo. Como também Ele é onisciente. Em todos os lugares, todos os passos que damos, Jesus está vendo. Jesus sabe de tudo. Como também Ele é onipresente. Não tem lugar que Ele não esteja. Ele está em todos os lugares. E ali estava aquele paralítico, há 38 anos, sofrendo daquela enfermidade. E Jesus chega para ele e pergunta: queres ficar curado? Ele fala: ah, Senhor, estou aqui já há 38 anos e não tem ninguém que me ajude, não tem ninguém para me ajudar. Sempre que o anjo desce, que move aquelas águas, que agita aquela água, eu vou descer, mas aí desce outro antes de mim. E aí eu vou esperando. Algo que me chama a atenção aqui é o tempo e a paciência daquele enfermo ou paralítico. Como a Bíblia expressa, a paciência, esperar 38 anos não é fácil. Às vezes nós, com um pequeno problema dentro da nossa ansiedade, queremos que a coisa aconteça dentro do estalar de dedo, do piscar de olho. Às vezes temos projetos, propósitos para nossas vidas, mas queremos que as coisas aconteçam assim no estalar de dedo. Não temos a paciência, não conseguimos esperar. Como diz o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. E quando esperamos com paciência, Ele se inclina, ou seja, Ele olha para nos ver cá embaixo. Então Ele sabe o meu problema, Ele sabe do teu problema, Ele sabe da minha dificuldade, Ele sabe da tua dificuldade. Então Ele está te vendo, Ele está nos vendo. Então o segredo tem que esperar com paciência. Não adianta se desesperar. A pessoa que perde a paciência e fica inquieto e fica agitado, andando de um lado para o outro, querendo que as coisas aconteçam no seu jeito, no seu modo, corre um grande risco. Não só de perder também a salvação concernente ao reino do céu, mas de entrar no estado de depressão, de ansiedade, de ficar doente, ou até mesmo de infartar, porque são coisas que interferem direto quando perdemos a paciência e não conseguimos esperar. Pessoas até que ficam tão impacientes, perdem tanta esperança, que acaba querendo cometer suicídio, se matar, porque acha que não vai mais acontecer. Pessoas que perdem a fé no próprio Deus. Por que tem pessoas que se desviam, que se afastam da igreja? É porque perdeu a fé, perdeu a esperança, não confia, não acredita. E aí o inimigo começa a soprar. Como está lá, se eu não me falha a memória, acho que é João 10:10. Porque Satanás vem senão roubar, matar e destruir. Mas tem a segunda parte que é mais importante. Porque Jesus veio para que todos tenham vida e as tenham com abundância. Então essa é a segunda parte importante para a nossa vida. Porque Satanás, ele quer roubar a tua alegria, ele quer roubar a tua felicidade, o teu projeto ele quer destruir, o teu ânimo ele quer tirar. Satanás quer tudo de ruim para acontecer na tua vida, mas Jesus não. Jesus veio para te dar vida em abundância, para realizar os teus sonhos, os teus propósitos, o teu projeto. Foi para isso que Jesus veio morrer na cruz do Calvário, para nos ajudar, para nos dar vida e vida em abundância. E é por isso, irmãos, que eu nunca
paro e não sossego de dar glória a Deus, de glorificar, de enaltecer, de bendizer o nome do Senhor, porque Ele é tudo em nossas vidas. Ele é tudo que tem. A minha vida, o ar que respiro, até o chão que eu piso, pertence a Ele. A cobertura da minha casa pertence a Ele. Porque se Ele quiser, Ele manda o vento arrancar tudo. E é por isso que eu não me canso de adorar e de glorificar e de bendizer ao nome do Senhor, porque Ele é merecedor. Nós temos a mania de dizer: eu tenho isso, eu tenho aquilo, é porque eu me esforcei, bater isso, bater aquilo. Mas se não fosse a graça de Deus, nada nós teríamos. Porque se Ele não nos der saúde, não nos der força, inteligência, capacidade, nada nós poderíamos fazer. Mas só com a graça e a misericórdia de Deus, para podermos fazer as coisas, realizar a obra de Deus. É pela misericórdia de Deus que obtivemos muitas coisas, que os nossos sonhos, nossos projetos são realizados. E mesmo nos momentos de dores e de aflição, de angústia, de tristeza, encontramos um espaço para rir, para glorificar e para adorar o nome do Senhor, porque Ele é grandioso em nossas vidas. Esse paralítico que lá estava há 38 anos, quando ele disse para Jesus: estou aqui há 38 anos esperando que alguém me ajude. Aí Jesus olhou para ele e disse: então levanta, toma a tua cama ou o teu leito, como está em algumas versões, e anda. Aleluia. E ele imediatamente sentiu-se curado, pegou o seu leito, pegou a sua cama, colocou no ombro e começou a andar. E curiosamente era um dia de sábado. E pela lei dos judeus, dia de sábado, ninguém podia fazer nada, principalmente carregar algum tipo de fardo, algumas coisas pesadas, nada podia fazer esforço. E ele de repente, os judeus se aproximam e dizem: mas hoje é sábado, e você está aí levando esta cama? Ele olhou para ele e disse: olha, aquele que me curou, ele disse para mim: toma a tua cama e anda. Aquele moço, aquele enfermo, estava lá há 38 anos. Ninguém observou ele ali, ninguém viu ele ali para estender as mãos e dar uma ajuda, para descer aquelas águas de lava e se curar da sua enfermidade, do seu mal. Mas o único dia e momento em que ele carregava a sua cama, todo mundo viu. E ali foi logo chamar a atenção. Ou seja, tem pessoas que ele está a observar, mas só para criticar, para murmurar, para falar mal, para condenar, para julgar, mas para ajudar a vencer nos momentos de adversidade. Ele não aparece, ele não aparece, ele não quer, ele não está nem aí. Mas quando tiver na alegria, na bonança, na felicidade, lá vem e começa a murmurar, criticar, falar mal, inventar história, mentir a respeito, porque está te vendo vencer. É algo que me chama muito a atenção. 38 anos ninguém viu, ninguém observou, ninguém se prontificou para ajudar. Mas porque viu carregando apenas a cama, aí não pode, é sábado, não pode, é sábado. Imagine só, mas para ajudar é muito pouco. Mas meus irmãos, graças a Deus que nós temos Jesus. Ele morreu na cruz por nós, para nos ajudar, independente da circunstância, da situação, do
no momento, mas Ele morreu por nós, para nos dar vida e vida em abundância. Glórias a Deus. Que maravilha. E quando Ele disse, aquele que me curou, Ele me disse, toma o teu leito e anda. Aí perguntaram para ele, como é seu nome? Como era o nome dele? Ele não soube falar. Curiosamente ele foi curado, mas nem a alegria foi tão grande, irmão evangelista Yocaná, que ele não perguntou como é seu nome. Não, mas ele saiu alegre, levando a sua cama. De repente ele se encontra lá no templo. Aí ele viu, Jesus estava lá. Aí Jesus olha para ele e diz, vejo que estás são. Agora vais e não peques mais, para que não te suceda coisas piores. Para que não te suceda coisas piores. Bom fazer um parênteses aqui. Porque dá impressão, quando citamos essa parte aqui do texto, de que aquele moço estava enfermo ou doente por motivo de pecado. Mas eu não acredito assim. Eu acredito que tudo tem um cumprimento, tudo tem um porquê, né? Como está lá no Eclesiastes 3, que há um propósito para todas as coisas debaixo dos céus. Então, esse de suceder coisa pior, como que eu entendo isso aqui? Eu entendo que está se falando do reino do céu e da salvação, porque ele recebeu a graça de ser curado, de se livrar daquele mal que o prendia, aquela cadeia que o manteve preso por 38 anos, né? E ver ele sair dali e continuar a sua eterna gratidão para com Deus, ele poderia esquecer de tudo aquilo que Deus fez, aquela graça recebida, aquela dádiva que foi de graça que ele recebeu. Ele não pediu. Tanto é que não vemos aqui que ele usou fé. Ele apenas acreditou e obedeceu. Porque Jesus falou, quer ser curado? Não tem que me ajude. Então levanta, toma teu leito e anda. Aí foi a obediência. Mas eu não consigo ver que aquele moço enfermo usou a sua fé para ser curado, mas ele usou a obediência. É o que eu vejo. Então eu acredito que quando ele fala, preste atenção, tome cuidado, vai e não peques mais, é para que ele não se acometa de pecado e venha morrer e ir para o inferno. Tem coisa pior do que ir para o inferno? Tem coisa pior do que ter Satanás, o diabo, como seu rei? Tem coisa pior do que isso? Não tem. Então é esse ponto que eu acredito. Eu não acredito que ele estava ali enfermo por motivo de pecado que ele viesse a cometer. Tá bom? É só para deixar aqui um esclarecimento sobre este ponto, né? Glórias a Deus. Meus amados, este homem recebeu a graça e a misericórdia de Deus. Aleluia. Meu tempo está chegando ali, já vou encerrar. Graças a Deus. Quer ser curado, ele respondeu no tempo, tá? Aí levanta-te, toma teu leito e anda. Aleluia. E aquele dia era sábado, meu Deus. E pela lei não era lícito carregar o leito, mas ele carregou pela misericórdia e a graça de Deus, né? Porque foi a misericórdia e a graça de Deus ali que levou aquele homem enfermo ou paralítico, seja lá como entender. Porque pode ter pessoas que vai dizer que era o paralítico, pode dizer que ele era enfermo, mas não conseguimos decifrar ao certo que tipo de doença ou enfermidade ele tinha, né? Só sei que ele estava ali há 38 anos, isso aí eu tenho certeza, porque está bem escrito aqui, está bem expresso, para a gente poder entender, né? Que está bem expresso aqui, que ele estava ali há 38 anos. Glórias a Deus. Santo e exaltado é o Senhor dos exércitos.
Então, irmãos, para recebermos de Deus a bênção, quando Ele chega no templo, depois de ser curado, aí que Jesus fala para ele: veja que estação. Aí ele conheceu: foi Jesus que me curou. Aí foi lá e avisou aos judeus que havia questionado que quem havia curado ele foi Jesus. E aí começou de novo, ou começou, melhor dizendo, a grande perseguição dos judeus, porque eles tinham que Jesus estava transgredindo a lei dos judeus, que era o sábado. E aí começaram a perseguir, e isso acontece também nos dias de hoje. Mas o que importa é que nós devemos servir, adorar o Senhor na beleza da sua santidade. A festa dos judeus que havia naquela época, por ocasião ao qual Jesus chegou e curou aquele enfermo, às vezes pode ter pessoas que sugerem, não falam, não deixa claro que tipo de festa é, mas tem pessoas que sugerem que é a festa dos tabernáculos, o Pentecoste ou a Páscoa, né? Tem várias sugestões, mas não se sabe ao certo qual era a festa. Talvez uma dessas festas, ao qual Jesus, por ocasião, curou o paralítico ou enfermo. Meus queridos, esta palavra é uma palavra de ânimo, de fé, de obediência, de perseverança. Às vezes, nós estamos orando por uma causa, por um problema, por alguma dificuldade, e às vezes esse problema demora em chegar. Quem não já fez um propósito, ou pediu algo a Deus, ou está esperando algo de Deus, e que acha que está demorando demais, que parece que Deus, parece que o céu se fechou? Tem algo que a gente projeta, planeja a fazer, e às vezes nós oramos e pedimos sim a direção de Deus, mas parece que o negócio começa a atrasar. Vou fazer a pequena reflexão. Quando começamos a pedir aos nossos olhos espirituais, a bênção está aqui em nossa frente. Quando começamos a orar, a bênção vai se distanciando. Sabe o que é isso? É o agir e o trabalhar de Deus, porque Deus, Ele quer o melhor para mim e para você. Então, meus irmãos, não desista nunca, não desista do teu projeto, não desista da igreja. Se o teu projeto é servir o Senhor com alegria, sirva com alegria. Deixe os problemas, dificuldades de lá, não se preocupa, vai falar. Falaram de Jesus, não vai falar de você? Não vai falar de mim? Claro que vai. O que nos resta, o que importa-nos é servir e adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Então que Deus abençoe esta igreja. Estou muito alegre mais uma vez. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Nós estamos encerrando o trabalho nesta noite. Deus abençoe o nosso pastor Raimundo Cardoso, nosso evangelista Geraldo, que deu um beijinho aqui, que mexeu com a igreja. Se você continuasse aqui pregando, a gente se alegrava também. Porque é palavra, né? E parece que a palavra estava corroborando uma com a outra e só vem alegria aos nossos corações. A palavra que edifica, a palavra que realmente nos alimenta e nos sustenta. Irmãos, nosso trabalho de terça-feira tem aqui a campanha. Qual é o tempo da campanha? O tempo, quantos já são? Irmãos? Já é o último dia já? Perfeito. Então, terça-feira estaremos aqui encerrando a campanha. Quem? Amém. É isso mesmo. Operando Deus, quem impedirá? Então, é o encerramento da campanha. Quinta-feira nós estamos aqui estudando a palavra. No sábado, como a nossa irmã Michele já fez uma convocação aí, nós teremos o trabalho ali no Jardim Mabel a partir das 18h30, o trabalho com a mocidade, e a Michele conta com a participação da juventude. No domingo, o nosso trabalho aqui começa às 16 horas com a escola bíblica, e à noite a Santa Ceia do Senhor. Estaremos aqui sentando à mesa com o Senhor. E só fazendo uma observação a pedido do pastor, irmãos,
a nossa irmã Aline, o nosso irmão Rafael, eles estavam membrando em uma igreja, certo? Então eles não estão, diríamos, reconciliando, eles estão sendo recebidos a esta igreja como membros de outra igreja. Então agora eles fazem parte dessa igreja como membros recebidos aqui, como foi feito com o pastor Gênesis, e isso aí vai estar registrado em ata. Mais algum anúncio? Vamos nos colocar em pé então, agradecer a Deus por esse momento que estivemos aqui, irmãos, se alimentando em principal da palavra de Deus, que é a que vai trazer transformações e mudanças nas nossas vidas. E aí, se permanecemos no Senhor e na sua palavra, certamente a sua promessa se cumprirá nas nossas vidas. Posso ouvir um amém? Aquele que precisa de oração, dá assim um sinal com a sua mão. Nosso Deus e Pai, esta mão erguida, coloca diante do Senhor um pedido, e que o Senhor venha trazer respostas segundo as multidões das suas misericórdias. Abençoa a tua igreja em São Miguel Paulista, todos esses que aqui chegaram, ó Pai, na tarde do dia de hoje, adentrando a noite, e tudo que o Senhor proporcionou aos nossos corações, que possamos sair daqui, Senhor, guardando todas essas informações aos nossos corações, porque certamente o Senhor é aquele que prometeu, e certamente o Senhor cumprirá com a tua palavra em nossas vidas. Despede-nos em paz, leva-nos guardados e protegidos para os nossos lares, dá-nos uma semana na tua presença, livra-nos de todo o mal que nos cerca, Senhor. Pai querido, que a tua bênção permaneça sobre cada família representada aqui nessa noite. É a bênção que nós estamos te pedindo em nome do Senhor Jesus, que vive e que reina hoje e para sempre. Em sinal de recebimento, irmãos, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós aqui nessa noite, e com todo o povo de Deus da terra, e todos dizem amém. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.
se me ajuda aqui o meu presidente Paulo Roberto, chegamos ali a um consenso, e consenso, do meu ponto de vista, de que a nossa sucursal, por igreja e congregação, quem quiser e puder auxiliar nessa parte, pudesse estar cooperando mensalmente com um valor mínimo de R$150, né? R$150. Hoje nós temos na sucursal, são 27 igrejas. Na sucursal do Miparia da Memória, são 27 igrejas. Lá você conta aqui, né? Acredito que é isso mesmo. Se 27 igrejas cooperassem, 20 igrejas, né, com R$150, nós teríamos R$3.000 da sucursal para esse fim, para esse propósito. Sendo que não pesaria, não pesa para ninguém R$150. Pode ser até uma oferta pessoal, não uma oferta da igreja em si, mas R$150, né, por igreja e congregações. Se assim fosse, contando igrejas e congregações, nós chegamos aí próximo dos 60, né? Se fosse as 60 portas abertas, né, aproximadamente, quanto nós teríamos? Aqueles que te amam, levante as suas mãos e diga isso essa noite. Todas as coisas cooperam para o bem. Aqueles que te amam, te amo, te amo, te amo. Sei que estás comigo. Tudo entregarei, tudo entregarei. Se por ti, Jesus.